Será que a Uta está no nível Yonkou? Olha, depois de assistir o filme Red, eu posso falar bem sobre isso. Afinal, a Uta é uma personagem que ninguém esperava. E como dizem por aí, o filme Red é o último filme de One Piece. Eu sinceramente espero que não seja, mas tem muita gente falando sobre isso. O autor da obra, Eiichiro Oda, várias vezes disse que está terminando One Piece, mas dessa vez parece que é sério. E como os filmes demoram muito tempo para serem feitos, esse tem tudo para ser o último filme de One Piece, ou quem sabe, o penúltimo. Uta foi apresentada como uma menina encontrada dentro de um baú. O Shanks a encontrou e a criou. Toda a tripulação do Shanks estava comemorando, afinal eles tinham conseguido um grande tesouro. Pelo tamanho do baú, tinha muita coisa preciosa lá dentro. Mas na verdade, o que tinha lá era a Uta, e ela também faz parte de uma raça especial. A gente sabe que em One Piece tem várias raças especiais, como pernas longas, braços longos, os Lunari, os Minks e outros. E por falar em Minks, a banda que toca nos shows da Uta é toda Mink. Você pode ver que as imagens passando nesse vídeo não são muito condizentes, afinal a gente ainda não tem muita coisa de qualidade com o filme. E eu consegui assistir ele legendado em português. As músicas realmente são sensacionais, muito bem pensadas. Eu não sou nenhum fã de musical ou de filmes que tenham música, mas realmente não atrapalha muito a experiência, mesmo para quem não gosta. É bem da hora e tem todo um sentido ela usar as músicas. Afinal, a Uta usa as músicas como o poder da sua Akuma no Mi, e ela consegue liberar uma quantidade de poder absurda. Tão absurda que ela prendeu o Oven como se não fosse nada. Um dos mais poderosos filhos da Big Mom foi tratado como mero lixo. Isso também se repetiu com Sandy, Franky e os outros, que ela prendeu com um único gesto, imobilizando eles e deixando eles completamente sem reação. A Uta tem um poder absurdo, desde a sua Akuma no Mi, as suas capacidades, mas existe um nível em que a Uta se transforma no meio do filme, em que é um nível muito além de todos os poderes que nós já vimos em todo One Piece. Se a gente for parar para pensar em poder destrutivo, a fruta do Barba Branca, a fruta do Shinki e outras assim, são realmente muito poderosas em poder destrutivo e para conseguir atingir inimigos em larga escala. Elas são realmente muito úteis. Mas uma fruta como a da Uta, com esse poder, trouxe uma nova perspectiva que One Piece ainda não tinha falado sobre isso. Vários animes já colocaram esse poder. É basicamente o Tsukuyomi infinito. E esse filme mostrou que o mundo de One Piece existem coisas que estão um pouco além da nossa compreensão. A apresentação de demônios é uma coisa totalmente nova. Como tudo indica que esse filme é canon, provavelmente isso vai passar a fazer parte da história. É o que todos andam dizendo por aí. Mas vamos analisar sobre isso. Existiam algumas partituras que estavam escondidas, que têm cara de serem muito antigas. Eu poderia até dizer que elas são da época do século perdido. São partituras realmente muito antigas que contêm uma música. Essa música foi proibida, porque ao cantar essa música, a sequência de ondas sonoras faz a liberação de um poder adormecido que está guardado há muito tempo. Esse poder é poderoso o suficiente para fazer coisas absurdas. A gente vai ver todos eles aqui nesse vídeo. Mas acontece que a Uta sempre gostou de cantar, desde criança. Ela dava verdadeiros shows porque realmente ela tinha muito dom com a sua voz. Mas em um determinado dia, ela decidiu cantar na ilha Elegia. E lá, as partituras do demônio foram até ela. E ela resolveu cantar. Achou a música interessante. Acontece que esses sons liberaram o demônio Tot Música, e ele causou uma enorme devastação em toda a ilha, eliminando praticamente toda a sua população. A Uta foi derrotada pelo Shanks. No final das contas, todo o bando do Shanks teve que lutar, e aqui o Shanks ainda tinha 2 braços. Lembrando que quando ele tinha o segundo braço, ele era muito mais forte. É importante notar isso porque nós vamos medir o poder da Uta com e sem o Tot Música. Sem o Tot Música, ela é capaz de fazer coisas absurdas, como prender o Sandy, o Oven e personagens que a gente já considera muito poderosos. Então a Uta, na sua forma base, apenas com a sua Akuma no Mi, tipo Paramécia, a Uta no Mi,
ela tem um poder musical suficiente para fazer frente a grandes nomes do mundo de One Piece. E se ela tivesse uma recompensa por ser pirata, provavelmente ela também estaria na casa do 1 bilhão. E eu estou falando isso sem o Dot Música. Isso porque quando o quesito do Dot Música foi apresentado, foi uma coisa absurda. Mas voltando à infância da Uta, após ela destruir toda a ilha, ela não se lembrava de nada. Então o Shanks decidiu assumir a culpa, porque ele queria que a Uta vivesse uma vida sem culpas. E para uma criança, levar a culpa de ter destruído toda uma ilha e eliminado tantas pessoas seria um trauma muito grande. Então o Shanks decidiu levar a culpa e assim fez com que a Uta tivesse uma oportunidade de viver feliz e em paz e realizar o seu sonho de ser uma grande cantora. Ele mesmo tomou a destruição da ilha como o seu próprio castigo. E assim, Gordon, um dos moradores de Elegia, ficou responsável por cuidar da Uta e manter essa mentira. Essa mentira de que Shanks destruiu a ilha e ela não teve nada a ver com isso. Assim, Uta cresceu e desenvolveu e começou a transmitir suas músicas pelo mundo todo, ganhando uma grande legião de fãs. Mas o acontecimento com o Shanks, por ele ter destruído Elegia, fez com que Uta passasse a odiar piratas. Afinal, ela ficava pensando, os piratas só trazem destruição e caos. E ela queria criar uma nova Gênese, uma nova era. Com o poder da sua Akuma no Mi, ela conseguiria fazer coisas assim. Afinal, o poder da sua Akuma no Mi é exagerado demais. Com a música, a Uta consegue materializar praticamente qualquer coisa. Comida, roupa, instrumentos, qualquer coisa que ela imaginar, ela consegue materializar apenas com o poder da sua Akuma no Mi. O canto da sua voz é capaz de encantar as pessoas, tocá-las bem no espírito. E ela guardou, para o último caso, o Dot Música. Ela não sabia que essa canção era a canção que tinha destruído a ilha, porque ela não tinha memórias. Ela achava que esse era apenas um grande poder que ela deveria usar em algum momento para criar a sua nova era perfeita. O que frustrou os planos da Uta foi exatamente o Luffy que apareceu e se apresentou. Ele disse que era pirata e a Uta pediu para ele deixar de ser pirata. Ela queria colocar todo mundo no Genjutsu. Ela ia usar o poder da sua Akuma no Mi para fazer todas as pessoas viverem em um mundo simulado, um mundo virtual. É a primeira vez que a gente vê em One Piece uma Akuma no Mi capaz de criar um universo paralelo, um outro mundo, muito semelhante ao nosso, mas onde a deusa é a Uta. Ela decide tudo o que vai acontecer, o que vai existir e quais são as regras e leis desse mundo, até as leis da física. É ridiculamente gigantesco esse poder. E depois de ter separado as pessoas que estavam no Genjutsu das pessoas que não estavam, os personagens ficaram divididos em dois mundos. Shanks estava no mundo real, enquanto Luffy estava no mundo dos sonhos. Mas graças ao Haki da observação, eles conseguiram se comunicar, assim como o Usopp conseguiu se comunicar com seu pai. Eles não se viram, foi tudo graças ao Haki. Pelo Haki eles se conectaram e pelo Haki eles lutaram. E eles atacaram com tudo. Quando a Uta ativou o Dot Música, ela mostrou a forma de um demônio, mostrando assim que muitas teorias estavam corretas. E mais uma teoria pode estar certa. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas uma grande e poderosa teoria de One Piece pode estar muito certa. E ela é exatamente a teoria de que dentro de cada Akuma no Mi existe um demônio. Afinal, as Akuma no Mi são frutas do diabo. E já que a partitura era uma partitura do demônio e saiu um demônio de dentro dele, talvez as Akuma no Mis tenham esse despertar supremo em que o usuário assuma a forma demoníaca da sua fruta. Pode ser que isso não seja real, mas pode ser também que esse filme tenha mostrado como isso aconteceu. A gente tem um grande problema em One Piece agora. Depois de derrotar Kaido e Big Mom, os níveis de poder estão muito saturados. É como se o poder em One Piece já tivesse chegado a um limite máximo. E agora, eles precisariam entrar em um novo grau de poderes. Em poderes muito maiores e muito mais volumosos. Para isso, novas regras devem ser criadas. E a Uta já mostrou que existe um poder enorme e absurdo em liberar os demônios. Se eles realmente tiverem demônios e os demônios vierem para o mundo, faria sentido eles fazerem frente aos deuses. Afinal, os Tenryubitos se consideram deuses. E aqui iniciaria uma luta entre demônios e deuses. E esse seria provavelmente um dos últimos desfechos de One Piece.
já que os níveis de poder estão chegando a limites absurdos. Como nós sabemos, o Luffy está em um nível muito alto. Ele ainda não está em um nível Yonkou aqui nesse momento, porque tudo isso aqui aconteceu antes de Wano. E o Shanks está no nível Yonkou, mas um pouco mais fraco por falta do seu braço. Acontece que toda a tripulação do Shanks, e temos que lembrar que os tripulantes do navio do Shanks têm a recompensa equivalente, ou seja, tudo indica que eles têm quase o mesmo nível de poder. Todos os piratas do Shanks, todos os piratas do Luffy e mais alguns aliados atacaram o Tot Música ao mesmo tempo, uns no mundo dos sonhos e uns no mundo real. Eles conseguiram, graças à sincronia de hakis, se comunicar e acertá-lo várias vezes. Foram golpes na perna direita, braço esquerdo e pontos estratégicos até que finalmente Luffy e Shanks deram o ataque final. Nesse momento, aconteceu algo que eu diria que foi um pouco ousado da parte do autor, de quem fez o filme. Afinal, esse filme se passa antes de Wano, e aqui Luffy adquiriu a forma do Gear 50 por alguns segundos. Temos que levar em consideração várias coisas, como por exemplo, o Luffy estava no mundo dos sonhos. As coisas que acontecem lá não são de certa forma reais. Ele estava no Snake Man, Gear 40, em um determinado momento lutando junto com o Shanks. Quando ele usou toda a sua capacidade e o seu poder máximo, ele adquiriu por alguns segundos a forma de Luffy Gear 50, o despertar de Joy Boy, aquele todo poderoso ser que quebra todas as regras da física e da lógica. Então quer dizer que se isso for realmente canon, o Luffy já sabia que ele tinha uma transformação a mais quando ele entrou em Wano, quando ele começou a lutar contra o Kaido e a Big Mom. Ele já sabia, ele já tinha uma carta na manga, mas ele esperou até as últimas consequências para conseguir despertar aquele poder que ele já tinha usado antes. E faria até sentido o Luffy saber que ele tem um poder novo, mas é claro que ele não conseguia controlar e nem como ativá-lo, assim como todos os outros Gears. O Gear Second causava danos ao corpo, o Gear Third criava o Mini Luffy, assim como o Gear Fourth causava exaustão e ele tinha que descansar. Sendo assim, vamos somar os poderes aqui. Sandy, Luffy, Zoro, os tripulantes do Shanks, todos eles atacando ao mesmo tempo a Uta, tiveram que fazer os seus ataques mais poderosos para conseguir derrotá-la. Então quer dizer que a Uta com o Tot Música é maior do que um nível Yonkou. Ela é mais poderosa que um Yonkou. Afinal, esse novo poder que foi apresentado, esse demônio, é uma coisa que está muito além dos seres vivos normais. Ele é um ser místico, que quebra as leis da realidade e da física. E é necessário um poder humano muito gigantesco para fazer frente a ele. Da primeira vez, o Shanks conseguiu derrotá-lo sozinho, mas o Shanks estava com os 2 braços. E a gente viu nesse filme como o poder do Shanks é absurdo. Sendo assim, a Uta tem um grande poder nas suas mãos. Mesmo sem o Tot Música, ela é muito poderosa. Ainda não está a nível Yonkou, mas é muito poderosa. Com o Tot Música, ela fica mais poderosa que o nível Yonkou. Porém, ela não tem controle. O Tot Música faz o que quiser e ele só quer a destruição. O poder dele é algo absurdo demais, grande demais, mas apesar de tudo foi bem trabalhado na história. Geralmente, quando um anime apresenta um poder tão gigantesco, fica difícil dele ser trabalhado. Dessa forma, a Uta perdeu, e eu sinceramente gostaria muito que o Oda mantivesse ela na história. Já que o Oda não elimina personagens, apenas alguns, muito poucos, mas quase ninguém morre em One Piece, eu gostaria muito que a Uta tivesse alguma outra participação. Afinal, até hoje, ela foi uma personagem muito mais carismática que a maioria dos personagens novos apresentados. A Uta ganhou milhões de views. As pessoas simplesmente amaram a personagem. E ela conseguiu realmente conquistar uma grande legião de fãs, assim como ela tem na ficção, no mundo real. Portanto, eu creio que desenvolver um pouco mais a Uta seria muito da hora. Saber que o Luffy tinha uma melhor amiga desde criança é um plot twist bem legal. Vocês que vieram até aqui, não deixe de se inscrever no canal e se já são inscritos, dispara o like porque ajuda demais aqui